É perigoso, hein? Está gravando. Bom, boa noite, pessoal. Agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, tá? E dando continuidade às nossas conversas com os artistas que estão expondo na nossa galeria, que é a Galeria BC Foto Espaço. É o mais novo espaço expositivo da cidade e do BC Foto Festival. E essa galeria, ela só existe graças à lei de incentivo que foi a Aldir Blanc, a Prefeitura de Balneário Camboriú e a Fundação Cultural. Tá? Nós estamos vivendo um momento pandêmico, então não tínhamos espaços expositivos na cidade e tivemos a brilhante ideia de construir uma galeria. Autopropaganda não vale. De construir uma galeria. Nós queríamos algo que fosse, sei lá, pelo menos diferente do que já vinham mostrando. Tivemos a ideia de construir realmente, como se fosse uma galeria física, porém virtual. Fomos atrás de empresas que fazem trabalhos em 3D e foi com eles que a gente conseguiu construir. Confesso para vocês que não foi muito simples, porque os produtores dessa galeria já não são pessoas tão novinhas, né? E temos algumas dificuldades com tecnologia. Mas deu tudo certo, a galeria está aí, está funcionando, está linda, o trabalho de vocês está lá exposto. Então, hoje a gente vai ter uma conversa com dois dos artistas que estão expondo, que é o Marcos Schelfer e a Sara Eulália. A gente vai falar sobre trabalhos, um fragmento de trabalhos que foram realizados em outro projeto, que foi o NEFA em 2018. Tá? Então, eu vou passar, antes disso, deixar os links, né? Os links da galeria, eles estão no site do BC Foto Festival, no link Exposições, lá está a galeria BC Foto Espaço. Tem dois links, um para o acesso através do computador e um outro para o acesso através do celular. E no site do NEFA também tem os links ali. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Lucila, ela vai apresentar os dois e depois a gente vai bater um papo sobre o trabalho que está sendo exposto e trabalhos que vocês vêm executando. Eu vou pedir para o abrir a galeria para a gente, enquanto eu vou falando, o Flávio mostra um pouquinho a galeria, e que são 3 exposições nessa galeria, como o Marcelo já falou, e nós optamos por um recorte curatorial pensando no corpo, porque foi o elo que nós achamos entre o trabalho dos autores que haviam participado do NEFA BC em 2018, e para criar esse elo, então, nós pensamos na ideia do corpo. A primeira exposição é Corpo-Espaço, que pensa, de fato, o espaço como um corpo aonde nós habitamos. A segunda exposição é Corpo-Ausência, que é mais pensada nos vestígios da memória como um corpo que nos habita. E o terceiro é a exposição Corpo-Presença, da qual a Sara e o Marcos são os artistas, porque essa exposição, na verdade, a última exposição, ela é composta por trabalhos da Sara e do Marcos, que é, de fato, pensando no corpo como matéria mesmo, corpo físico, corpo que tem presença no mundo, né? Então, eu vou ler agora a apresentação, que é a apresentação para as 3 exposições. O corpo no espaço é a extensão do ser e a complexidade de estar na imensidade dos corpos. Notações pessoais de ações e olhares no interior de múltiplos espaços geográficos. Extensões entre corpos e lugares em relações que contêm e envolvem a subjetividade humana no corpo social. O corpo dentro do corpo. Neste contínuo, a memória que navega na corporeidade do espaço é sempre insuficiente. O tempo dilui fronteiras, embaralha as percepções e deixa faltas nas imagens que nos constituem como ausências. Nas ações, abstrações e distrações, o corpo se move e se faz presente em toda a sua materialidade e intangibilidade. Essas são algumas das reflexões que envolvem as 3 exposições que inauguram a BC Foto Espaço Galeria Virtual. E hoje nós vamos agora conversar com
2 participantes, é a nossa última conversa nesse trabalho da galeria. O Marcos Schaufer, que é graduado em Direito, especialista em Finanças e Controle Empresarial e com especialização em Fotografia pela Univale. Possui diversos cursos na área de fotografia e atualmente é professor de fotografia do Centro Europeu e da Universidade do Vale do Itajaí. Atua como fotógrafo e foi premiado na convocatória Festival de Fotografia Floripa na Foto em 2010. Entre as suas exposições, destaca-se a coletiva Fotografias Contemporâneas Brasileira, Imagem, Vestígios e Ruídos no Museu de Arte de Santa Catarina em 2013, de 2013 a 2014, de dezembro a março. Obrigado, Marcos, por ter aceito nosso convite. E temos também a presença da Sara Eulália, é artista, produtora e fotógrafa itajaiense. Aos 13 anos passou a notar seu afeto pela arte e explorar as vertentes da profissão de fotógrafa, passando por diversas áreas, onde se encontrou presente em cada um dos seus retratos. É ligada a processos criativos que descondicionam o olhar e fazem com que ela e quem observa se questionem de várias maneiras do que cada obra trata. A Sara, lembrando que a Sara foi a artista mais jovem que participou do NEFA BC 2018, ela fez o seu aniversário de 18 anos no início do NEFA, e aí nós temos nessa parede os trabalhos que é bom a gente falar que na verdade, um fragmento ou uma continuidade daquele trabalho desenvolvido lá, né? Então, a gente tem eu até tenho aqui trabalhos anteriores e o conjunto desse trabalho da Sara, porque num recorte curatorial de uma coletiva, a gente acaba colocando um fragmento do processo de cada um, né? Então, são 2 trabalhos onde o corpo é muito presente. Então, eu vou passar para o Marcelo, para ele conduzir. Muito obrigado, Sara, por ter aceito o nosso convite. Lucila, a gente vendo agora aqui como a nossa galeria também está em processo, tá? Eu acabei de ver que o nome da Sara está escrito errado ali. O nome dela está com H no final. Mas depois a gente corrige isso, tá, Sara? Bem. Eu vou pedir o seguinte, a gente vai pedir para cada um contar um pouquinho sobre esse trabalho que está sendo exposto e sobre o processo que foi feito esse trabalho dentro do NEFA. Então, se a Sara puder começar a falar sobre esse trabalho, depois o Marcos fala também um pouco sobre o trabalho dele, e depois a gente vai conversar um pouco com trabalhos que vocês vêm executando no momento. Se tiver alguma coisa para mostrar também, pode mostrar. Tá bom, então. Acho que é importante começar pelo fato de que antes do NEFA eu nunca tinha realizado um projeto artístico, e foi a partir do NEFA que eu vi o quanto eu me envolveria com tudo que eu fizesse na vida. Assim. Foi muito difícil porque eu entrei de cabeça com vários profissionais que já estavam há muito tempo no mercado. Eu tinha começado a faculdade há 3 meses, então estava saindo de um mundo onde vim de uma escola pública, os meus amigos foram todos para outras áreas, e eu me encontrei no mundo da arte sem saber em que chão eu estava pisando, assim. Então, eu me vi muito perdida antes de saber sobre o que seria esse projeto. Muitos dos participantes, eles já tinham coisas engatilhadas, né? Então, foi muito difícil eu pensar assim, tanta coisa boa, e agora o que eu vou fazer? Sobre o que eu posso falar? E o Eulália, ele surgiu como uma forma de desabafo. Foi na faculdade que eu descobri que eu podia me amar. Eu acho que isso continua sendo uma luta, assim, de me olhar no espelho, me aceitar conforme as fases vão acontecendo. E lidar com o fato de que eu sempre estive em espaços onde, além do meu corpo não ser visto, assim, eu não me senti representada,
eu também tinha outras dores. Eu tinha traumas familiares, eu tinha dores desde criança de relacionamentos, assim, familiares e amizades. E o Eulália, ele foi uma forma de eu poder gritar. Então, todo o processo, ele foi muito sobre pensamento antes de execução. A execução em si, ela foi muito rápida. Quase, acho que em meados, assim, do curso, que eu realmente soube o que eu ia fazer, mas o quanto isso ajudou na minha questão vida, porque me fez parar para pensar sobre mim. Então, o que eu era, quais dores eu queria passar, como eu podia me libertar disso. E foi um processo onde também me afundou em algum momento, assim. Eu fiquei muito mal, porque eu estava expondo para as pessoas coisas que eu não queria que elas soubessem, né? Então foi muito sobre me reconhecer também, de tá tudo bem, as pessoas vão ouvir isso e elas não vão te julgar mais do que você já se julga. E em algum ponto eu comecei a não ligar também se julgassem, e foi um processo tanto para os meus pais, porque como eu tinha acabado de fazer 18 anos, era uma coisa de você estar expondo o seu corpo, é essa a profissão que você quer para sua vida, o que, que você está levando para as pessoas, o que, que os outros vão pensar de você. E isso me trouxe muitas conquistas, assim, tanto pessoais quanto na carreira. Então, o Eulália é sobre esse meu lado depressivo, que não ri o tempo inteiro, que não é super animada, como eu demonstro ser no dia a dia, né? E ele é uma dor, assim, que eu tento passar de uma maneira que toque algum ponto de alguém que precisa também escutar sobre isso, de alguém que também sente essa dor. Eu acho que ele em nenhum momento foi um projeto de querer conscientizar alguém, e sim de querer ser um espelho para uma pessoa que precisasse ver isso, né? E até mesmo o nome é muito importante para mim, porque acho que ele nunca se chamaria Eulália se não fosse por vocês, principalmente pelo Lucas. E ele é um pouco de tudo que eu sou. Tudo que eu faço agora e provavelmente o que eu vou fazer acontece do jeito que é por causa do Eulália, assim. Esse meu eu que quer colocar para fora e quer estar muito dentro do que está fazendo, e é esse montinho de caos querendo passar paz, assim, para quem assiste, né? Acho que eu venho construindo muito isso no meu trabalho, que seja para pessoas que precisam se ver naquilo, para dar voz para pessoas que, como eu, assim, eu não tinha essa voz um dia e eu tentava me inspirar nessas pessoas. Então, venho tentando me tornar ela. Eu acho que é isso, basicamente. É tão lindo ver o teu processo, Sara, e, e que a gente acompanhou, então, você falando, volta o filme, assim, a gente vendo, né, aquele processo lá, e me traz essa ideia mesmo do espaço de segurança onde não é só você que estava se expondo, todos estavam se expondo, então é um espaço aonde eu posso falar e eu tenho meu tempo de ouvir o outro também, né? Então Sim, é muito legal assim escutar você falar porque traz assim essas lembranças e dá um orgulho assim Muito de gratificante, né? você, do seu trabalho, né? Muito bacana. Parabéns, Sara. é. Marcos, Ouvir Oi? você falar do NEF. Muito gratificante ouvir você falar o que você falou do NEF. Desde que eu fazia o NEF, eu falava para vocês o quanto eu era grata, né? E, Tem uma foto no meu celular que é de dentro do ônibus do primeiro dia que eu fui pro NEFA, porque eu idealizei que seria uma coisa muito boa na minha vida. Eu falei assim, não, isso vai acontecer e isso vai fazer muita diferença para mim. E eu choro vendo uma foto do ônibus, assim. Eu tava até comentei com as minhas amigas, né, que eu ia estar com o Marcos, e que o Marcos também foi uma pessoa muito importante, porque ele me dava muita carona e a gente tinha umas conversas bem pai e filha, assim. E eu sentia que eu estava abraçada de muitos pais e mães, sendo cuidada por todos, e vocês me ensinaram coisas que eu não sei em que momento da vida eu aprenderia. E eu sou muito grata por isso, assim, por ter tido a oportunidade de aprender tão cedo. eu ia chamar atenção para isso, assim, que o Marcos é um fotógrafo experiente,
professor, trabalha também como fotógrafo de ofício, fazendo fotografia de moda, de produto, de outros, né? E além de desenvolver o trabalho dele autoral. Então, assim, são pessoas de gerações tão diferentes, né? E com experiências tão diferentes, e que quando eu olho para a parede ali, eu vejo assim, nossa, parece que foi feito para ser uma única exposição, o trabalho dos dois, né? Tem uma relação muito forte, assim. Marcos, fala um pouquinho do teu processo. Eu tenho aqui te pedir permissão para mostrar alguns trabalhos que são anteriores àquele processo ali. Posso? Liga teu microfone. Deve. Deve mostrar os trabalhos anteriores. Obrigado pela... Antes de mais nada, queria agradecer o Marcelo, o Flávio, a Lucila e todos os participantes pela oportunidade. Dar os parabéns para vocês, que quem já esteve envolvido em outros processos assim sabe que essa lida com esse processo de TI, digamos assim, que vocês passaram para construir essa galeria virtual, ela é cheia de percalços, assim, né? Você imagina uma coisa e chega na hora de construir a outra completamente diferente. Eu já tive, muitos anos atrás, ligado a... Não sou programador nem nada, mas tive ligado à área de TI, então sei bem como é que é o problema a ser enfrentado. Então, eu queria dar os parabéns, antes de mais nada, para vocês pela conquista da galeria, porque realmente, né, ficou muito bom, assim, ficou show de bola. E com a estrutura construída aí, né, a gente espera que no futuro venham outras pessoas a expor na galeria e vocês continuem divulgando o trabalho. Falando um pouquinho do trabalho aqui, né, a Lucila está mostrando algumas fotos que, inclusive, eu e a Lucila, a gente já tem uma história antiga, assim, né, de uns 11 anos, 12. 2010? 2010, Floripa na foto. E a gente sempre, né, trocou muita figurinha, assim, e ela sempre como curadora e orientadora e mãe, como a Sara disse, né, sempre auxiliando a gente nesse desenvolvimento do trabalho e tal. Mas, assim, até para resumir a história, para chegar nesse trabalho que está exposto, né, esse material que a Lucila está apresentando aqui, esse em especial que está aqui, ó, na tela agora, ele, né, tem um nome de Paradoxos Corporais, e ele nasce com a ideia, eu até trouxe aqui para mostrar, né, ele nasce com a ideia da curva de Moebius, né, que é uma ideia que eu vi representada em esculturas de madeira lá em 2012. E, né, quando chegou em 2017, eu coloquei em prática a ideia de estudar um pouquinho Moebius a fundo e fazer essas representações que Moebius fez, o cálculo matemático dessa curva e a aplicação dele na natureza com essas fotografias, com essa representação do corpo. Mas não tinha pretensão nenhuma de evoluir, assim, né? Na verdade, meu processo criativo ele é um pouco complexo, assim. Eu entendo bem ele, mas eu tenho um processo de maturação, digamos assim, né? Eu penso na ideia, né, em 2, 3 coisas diferentes e ele, digamos, precisa de um tempo de maturação onde eu depois vou juntar A, B, C e transformar isso no processo, no resultado final, digamos assim. E essa ideia da curva de Moebius, ela nasceu em 2017, fiz aquele primeiro trabalho ali, que é aquela primeira série com um fundo preto, digamos assim, o fundo escuro ali, como se os modelos estivessem no espaço. E, posteriormente, depois dele materializado, eu vi que tinha espaço para continuar nessa mesma ideia, nesse mesmo processo, né, subvertendo ele e buscando novas formas de materializar essa ideia. E aí ele vai para a segunda série, que é aquela com um fundo branco,
onde a ideia, em vez de representar as formas da natureza que estão ali materializadas no primeiro, a ideia agora é ver a natureza de longe, e aí a segunda ideia é que essas formas da natureza são os relevos que a gente vê de longe na natureza, né? Essas montanhas, esses vales e assim por diante. A terceira série, na verdade, é uma intervenção que eu fiz, e aí subvertendo um pouco a fotografia, onde eu comecei a misturar artes plásticas ali, pintura e tudo mais sobre a fotografia. E a quarta série é essa que deu como resultado essa série da exposição, que a ideia dela é pegar esse corpo, né, essa representação do corpo, e fazer esse corpo transverso, ele transpondo os objetos, ele transpondo nessa ideia de transposição, não só do corpo físico, como da matéria. E aí, por isso que tem essa ideia da representação ali do corpo estar sempre atravessando, né, os objetos, ou ele está entrando ou ele está saindo de um espaço físico, digamos assim, né? Então, ali ele está com uma representação sempre como se ele estivesse entrando ou saindo, né, de um espaço físico. É o corpo transcendendo, digamos assim, transpondo. E essa ideia, né, de novo, nasce de uma conversa que eu e a Lucila tivemos durante o NEFA, quase no finalzinho do NEFA, quando a gente estava indo almoçar, inclusive, assim, no intervalo. Eu sempre falo para todo mundo que o melhor dos workshops e dos cursos e das palestras é o final. É o intervalo, é tu sentar para tomar uma cerveja com o pessoal depois e ficar jogando conversa fora, né? Tomara que logo a pandemia cesse e a gente consiga fazer isso novamente. Mas essa é a melhor parte para mim, assim, porque eu acho que no meu processo é onde as ideias brotam e fluem. E foi dessa conversa que eu e a Lucila tivemos que nasceu essa ideia da transposição do corpo. E aí, no fim, foi só materializar. Talvez o meu processo e o da Sara façam muito sentido, assim, onde a gente tem um processo de pensar e amadurecer, né, o que vai se fazer, e a fotografia em si, né, ela foi realizada, digamos assim, a foto em si em, sei lá, 2 horas, 3 horas, talvez, né, para fotografar. O que mais demorou depois foi a pós-produção, que tem um trabalho de tratamento de imagem nesse daí um pouquinho mais acentuado, assim, por causa dessa questão da perspectiva, de luz e sombra, assim, né, do corpo transpondo a parede ali, né? Mas, no fim, é isso. E falando de projetos futuros, eu continuo com a ideia do corpo e do paradoxos corporais. Aí estou na 5ª série. Ainda não está materializado, mas a ideia é continuar com a intervenção artística e plástica sobre a fotografia. Estou mergulhando profundo nisso. Espero que logo eu consiga materializar aí para poder colocar em prática e publicar e divulgar para a galera. É isso. E você, Sara? A Sara está fazendo um monte de coisa, que eu vejo, acompanho ela lá, ela está fazendo um monte de coisa. Um monte de coisa? Eu vejo. Nos últimos 2 anos, eu estive num projeto, é que eu coloco o Steve, mas eu acho que eu vou estar a minha vida inteira nesse projeto, do movimento da consciência de Hare Krishna. Ele foi voltado para... Ele começou sendo voltado para o TIC da faculdade, né, projeto final, mas acabou virando realmente uma vocação, assim. O Lucas foi um dos avaliadores da banca. Comecei a frequentar o templo mais por uma questão de tentar descobrir por que dentro do templo ninguém sabe como não é muito visto, porque o templo é muito fechado e porque as pessoas julgavam tanto por fora, né? E eu comecei a fazer uma pesquisa praticando yoga, aí eu comecei a ir na nutricionista para diminuir o consumo de carne, porque eles são vegetarianos.
Eu fiz todo um preparo de 1 ano, 1 ano e meio, para que quando eu entrasse no templo, eles não me vissem como jornalista, como fotojornalista ou fotodocumental, e sim como uma pessoa que queria se tornar devota. Essa foi a intenção, mas como sempre, eu me envolvo demais. E aí, hoje em dia eu sou super adepta à religião, assim, e se quiserem eu posso mostrar um pouquinho de como tá ficando. Pode ser? Pode. Só eu não sei como compartilha a tela. Você vai lá, desce seu mouse, aí você vai na flechinha que ou vai estar escrito compartilhar tela ou share screen, e você escolhe a tela que diz screen ou que diz tela, que daí tudo que você mostrar a gente vai ver. O Lucas está dizendo para mostrar o site do TIC. Tá. Lembrando que é um trabalho que ele está em processo, coitado. Ele ainda precisa ser refinado. Mas eu tive que fazer as pressas porque tinham pessoas para me avaliar, né? Incluindo o Lucas. Aí ele teve que ficar pronto. Então, esse é o primeiro esboço do site. Eu ainda não sei se ele vai ficar assim. Nada foi muito programado. As coisas do site, elas foram meio que existindo, assim. E aí, depois eu posso passar o link para vocês. Mas só para vocês verem algumas fotos. Aí eu vou falando um pouquinho sobre brevemente. Aí eu comecei a frequentar o templo e eu vi que eu gostava muito do jeito que eles levavam a vida, assim. Porque é de uma forma muito leve e o que eles fazem, né? Krishna é Deus em outro nome, é simplesmente um trabalho de que uma freira ou um padre fazem. Eles servem a Deus. Só que as pessoas que vêm de fora acham que é uma comunidade totalmente extremista, totalmente machista, e foi justamente isso que me ocorreu de pesquisar mais sobre eles, assim. E continuo frequentando o templo, eu quero levar esse projeto para a Índia mesmo, e cada vez mostrar mais para as pessoas, causar mais curiosidade. Mas é uma cultura muito legal, é muito diferente do que a gente está acostumado. E novamente, né? Eu saí do meu conforto, que era trabalhar com o meu corpo ou com moda, que é o meu trabalho, e fui para algo desconhecido, assim, mas com pessoas. Sempre trabalhando com pessoas. E... gente, basicamente é isso. Eu quero instigar nas pessoas o que é o templo, porque ele causa tanto desconforto no desconhecido, e aí a minha pesquisa foi sobre isso. Além da pesquisa, eu realmente me envolvi, né? Fui atrás de cada questão. E é muito gostoso quando você se envolve de uma forma verdadeira, o quanto você é acolhido diferente. Porque quando eu cheguei, tive meu primeiro contato, eu era apenas uma fotógrafa, e eles falaram, ai, que legal, que divertido, pode ir lá fotografar o que você quiser. Quando eu cheguei lá não era bem assim, né? Tinham vários lugares que o acesso era proibido e que eu, por não ser devota, não ia poder nunca frequentar, não ia poder entrar. E no último mês, assim, realizando o projeto para a entrega do TIC, eu já podia subir no altar, que é uma coisa que nunca alguém que não é devoto pode fazer. Eu podia entrar na cozinha, coisas que pessoas não devotas também não podem fazer. É isso que você tem acompanhado, Marcelo. Essa minha loucura indiana. Sempre me identifiquei muito com a Índia, então tem sido um projeto muito gostoso, assim. Tá lindo, lindo. E um projeto mais recente, que daí ele começou na semana passada, eu fui fotografar a arquitetura aqui. Eu fui fotografar a arquitetura do maior manicômio que o Brasil já teve, o Juqueri, em Franco da Rocha, fica no estado de São Paulo. Foi por questões do mestrado de uma prima minha que eu fui fotografar para ela é formada em arquitetura, porém o hospital psiquiátrico versus manicômio versus o que as pessoas gostam de chamar aquele lugar que é o inferno da Terra. Ela frequentou por muitos anos, assim. Eu tive uma avó esquizofrênica, então eu tenho muitas histórias lá dentro, né? Eu tenho tios que eu nunca conheci, que nasceram lá.
E é outro projeto que era só uma ajuda, e eu estou vendo que eu estou seguindo para o caminho de querer saber mais e trazer mais para as pessoas sobre isso, porque mexeu muito comigo psicologicamente. Eu tenho um lado espiritual bem forte, assim, então eu senti presença de muita gente, senti a minha avó voltando para falar alguma coisa para mim, da qual ainda vou descobrir. Descobriremos juntos nos próximos capítulos. E meus projetos têm seguido para essa base mais espiritual, assim. Eu tenho uma vontade, espero que se realize, de eu conseguir fazer isso em vários tipos de religiões, seitas e o que vier pela frente de culturas das quais nós desconhecemos o que a gente define como exótico. Muito legal. Eu vi um vídeo que você fez do manicômio, você falando, narrando, tem uma exposição de artistas que viviam lá, né? Isso. Eu não sei se vocês já viram o filme Nice. A Nice, ela da era Silveira, uma... né? Oi? Nice da Silveira. Isso. Primeira Nice... médica mulher brasileira e optou pela psiquiatria. E foi ela que começou esse movimento de arte dos manicômios. Da arte-terapia, isso. Ela e o Osório, eles foram as pessoas que iniciaram isso no Brasil, né? O Osório, que foi o médico que estava no Juqueri e levou a arte-terapia para lá. Ele tem histórias, ele tinha um caso com a Tarsila do Amaral, então também tem uma peça da Tarsila do Amaral nesse museu. E o museu é a única parte do espaço do Juqueri onde as pessoas podem frequentar sem ter autorizações, assim. Tanto que eu fui fotografar arquitetura, mas o tempo inteiro paravam guardas, paravam responsáveis pelo local para falar com a gente, e aí tinha uma responsável que precisava toda hora reafirmar, não, elas estão comigo, elas têm autorização. Então é um espaço bem fechado, porque é do estado de São Paulo e eles não querem colocar no mundo o que não está sendo restaurado lá dentro, né? Então tem essa parte mais burocrática, assim. E o museu, ele é incrível, porque onde o museu está localizado era a casa em que os pacientes faziam as artes. Então, tem esculturas deles que estão em cima das pias que eles lavavam os pincéis. É o Museu do Inconsciente, né? Não, o museu se chama Museu de Arte Osório César. Mesmo. Não sei se você quis dizer sobre o nome ou sobre... Não, porque tem um trabalho da Nice da Silveira que ela desenvolveu, que ela deu o nome de Museu do Inconsciente. E talvez seja esse mesmo museu que é onde os internos... na verdade, é a reunião do trabalho desses internos, que alguns viraram grandes artistas brasileiros, né? Como o Bispo do Rosário, por exemplo. Assim, são dois trabalhos diferentes, mas o do Osório César também tem vários trabalhos de pacientes que ficaram internacionalmente conhecidos. Então, tem vários quadros premiados lá dentro. E, gente, é de uma delicadeza, de um sofrimento, assim, ó, que você começa por uma parte... A curadoria do museu foi incrível. Você começa por uma parte super delicada, de pacientes, tanto que desenhavam muito bem, misturado com pacientes que desenhavam como, digamos, crianças, assim, né, que começam a pegar em caneta e pincel, que só retratavam o que eles viam por fora, assim. As pessoas na praça, as construções. E aquilo começa a entrar na questão religiosa da coisa e dos abusos. E entra em ti, assim, de uma maneira que você sabe que muita gente que estava ali não era doente, não estava doente, mas tinham muitas outras questões. E eu me vejo muito nesse quadro, porque eu podia estar lá se eu tivesse nascido em outra época. Eu sou homossexual. Tinham vários quadros de mulheres juntas, mulheres nuas, se beijando. E eu não sou doente por ser homossexual. E eu seria naquela época, então eu podia estar naquela situação pintando o mesmo tipo de quadro. Tem quadros de mulheres com homens do lado, caladas. Tem muito sangue, muito quadro que representa o sangue de uma forma assim, ó, horrível, que dava para ver que era uma questão de quem cuidava dos pacientes, que fazia aquele sangue acontecer, sabe? E religiosa também. Tem muitos budas,
tem deidades da Índia, tem muita coisa da cultura afro-brasileira. E aí você para pensar que também tinham muitas pessoas que elas só não seguiam o cristianismo. E é por isso que elas estavam ali também. Então, é um projeto que eu quero dar andamento e eu não sabia que tanta gente ia se interessar. E no final das contas, eu não dei conta de responder todo mundo, assim. Eu fiquei de voltar lá para fazer uma tour pelo museu e passei uns 3 dias mal e deixei para a próxima oportunidade que eu vou para São Paulo. Daí. Dos meus projetos atuais, é isso. Muito bom, gente, muito bom. Lucila, alguma questão? O pessoal que está assistindo, quiser fazer alguma pergunta? Quero apenas registrar a gratidão de ouvir os alunos falando do NEF. O Marcos, a Sara, uns tiveram os processos mais aflorados do que outros, e nem processos fotográficos, eu digo, mais processos de vida, como a Sara relatou. A gente fica muito feliz de ter participado disso de uma forma positiva. Mostra mais uma vez o poder da fotografia, que vai além da imagem, né? Além daquilo que a gente vê, e mais do que naquilo que a gente pode mexer nos sentimentos. Fico muito feliz mesmo. Foi muito bom ouvir a Sara relatando tudo isso, após 3 anos, né? E, então, fiquei muito feliz. Agradeço mais uma vez vocês, agradeço ao Marcos para estar sempre junto com a gente. E pelo volume de trabalho que eu estou vendo, a gente vai ter que lançar mais de um NEFA, né, Lucila? Porque cada um que tinha um trabalho tem meia dúzia. Daí, assim, não sei como é que vai fazer, aí a sala vai estar meio congestionada. Mas tem trabalho por um bom tempo aí, e até a galeria para a gente expor novos trabalhos. E parabéns, tá, Sara? Parabéns, Sara. Parabéns, Marcos. Obrigada. E é isso aí. Valeu, galera. Um beijo a todos. São pesquisas que são contínuas, né? Quem tem esse processo autoral não para de trabalhar, né? Um processo vai levando ao outro, vai trazendo outra resposta. E uma coisa que eu agora que me dei conta, não tinha pensado nisso antes, mas tanto a Sara quanto o Marcos se dedicam como profissionalmente à fotografia de moda, né? Os dois se dedicam à fotografia de moda. E é daí que vem essa relação do Marcos com a ideia do corpo, né? Então, sempre os trabalhos autorais do Marcos sempre trazem uma relação com o corpo e espaço, né? Também. E quando a gente pensou no recorte curatorial ali, quando a Sara falou, me ficou mais forte ainda isso. Assim, eu digo, não, a gente não errou no recorte, acho que é isso mesmo. É um corpo que está pedindo libertação, é um corpo que está pedindo para se conhecer, e aí daquele corpo que a Sara se debate naquela pressão, o corpo do Marcos rompe barreira para se libertar lá na frente, assim. Então, sabe essa questão assim de um corpo que não, eu rompo as barreiras agora e vou, né? Então, assim, eu achei super, assim, os trabalhos super se complementam, assim, e trazem exatamente essa ideia das gerações, né? Que estão falando de uma maneira diferente dessa relação do corpo e do espaço. E agora também, lembrando do trabalho do Marcos, me veio isso, assim, todos os trabalhos do Marcos que eu vi, que eu acompanhei, inclusive o que foi apresentado no MASC, são trabalhos que pensam sempre o corpo, né? Eu acabei, inclusive, de ver que dentro do site do Marcos, o trabalho está muito mais organizado do que onde eu mandei, do que onde eu mostrei. Eu mostrei do meu computador, mas o trabalho está organizado aqui no site de uma outra maneira, né? Esse foi o trabalho que foi apresentado no MASC, que também pensava a relação do corpo com aquilo que a gente consome. A ideia aí era mostrar os males causados pelo consumo de cada um dos alimentos e dos derivados de carne, né? Nesse material aí. Mas é isso. Na verdade, uma fala minha, assim, que sempre presente, talvez a Lucila sempre fala da moda e tal, né? Quando fala dos meus trabalhos.
eu acho que é justamente isso, né? A ideia do corpo no contrário do caminho da moda, assim, né? Do corpo como não objeto, né? Por isso que todos os trabalhos que têm o corpo, eles estão ali como um não objeto, né? Porque na moda é muito objetificação do corpo, sensualização e o corpo como comunicação, né, da própria moda, mas, né, tem essa atenção especial para o corpo, e a ideia no autoral é o contrário, né? Fazer a pessoa olhar para o corpo e se perder nessa imagem sem ficar pensando no corpo em si. Queria mais uma vez agradecer aí o Marcelo, o Flávio, a Lucila e todos os outros que possam ter participado aí, participaram, né, do processo e tudo mais. Desde o NEF até aqui, né, até o BC Photo Festival, a exposição, a galeria. Tá? É sempre muito gratificante poder estar presente, trocar ideia, ouvir todo mundo falando e conversando. Tá? Tenho certeza que o NEFA foi muito bom, né? E que a única coisa que eu tenho a dizer é que eu lamento por não terem mais pessoas participando desses processos, né, como o NEFA, assim, que com uma qualidade tão boa oferecida por vocês, enquanto estrutura, enquanto curadoria e até as pessoas que vocês, né, constantemente trazem de fora, como o Cláudio Feijó, Roseli Nakagawa, Marcelo Greco, e aí por aí vai, né? Tem uma lista infindável aí, né? Mas que deixa o meu lamento aqui, porque as pessoas que estão envolvidas na área, outros fotógrafos, não, infelizmente, não conseguem ver o potencial, a qualidade desse, né, material que vocês oferecem. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado aí por poder fazer parte dessa grande família. Então, eu queria... Fala, Marcelo. Pode falar. Não, eu queria falar que essas conversas que a gente fez da galeria, inclusive, que agora a Juliana está fazendo a tradução para Libras, que a gente fez questão, a gente prefere fazer elas aqui na plataforma Zoom, sem transmitir assim, direto pelo YouTube ou pelo Facebook, mas elas depois vão para o YouTube e vão ser divulgadas, e é uma forma de, após esse trabalho aqui acontecer, que a gente está fazendo essa conversa aqui, que isso possa circular e dar visibilidade para esses fotógrafos que estão aqui, para o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Então, a gente sabe que hoje tem uma infinidade de lives e festivais e materiais de fotografia sendo produzidos no Brasil, que é muito bom. E o bom é que essas nossas conversas aqui ficam gravadas e que depois vão ficar disponíveis tanto no site do NEFA como no YouTube do NEFA, né? E podem depois são materiais também que a gente entende que são materiais que estão guardando um pouco da memória da fotografia autoral catarinense, né? E que no futuro a gente tem esses arquivos salvos para falar um pouco, quem sabe daqui a 10 anos a gente encontra Marcos, Sara, e o trabalho vai estar em outro momento e a gente vai poder, né, entender um pouco dos processos desses autores, né? E essa é a nossa última conversa da Galeria BC Foto Espaço, e aqui nesse momento é um momento também de agradecer muito a Sara e o Marcos, porque são trabalhos que a gente vê que tem pesquisa, são trabalhos que a gente vê que tem comprometimento com esse processo autoral, com o processo artístico, são processos muito verdadeiros, né? Porque não existe fotografia autoral que não fale do seu próprio autor, né? Porque é sempre o autor é o filtro cultural que vai estar entre o trabalho e o público. E agradecer ao Marcelo, ao Flávio,
né, por serem parceiros de estrada aí nesse processo da produção cultural. Agradecer muito Lucas Correia, que agora está junto nessa equipe como produtor cultural também, e foi o responsável pela produção desse projeto da Galeria ABC Fotoespaço, né? Agradecer a Paloma Gomide, que tem atuado com a gente na divulgação de Instagram, Facebook, né? Tá junto ali como parceira também, levando esse trabalho adiante, né? Eu fico, assim, muito feliz mesmo, porque tudo que a gente quer, agora lembrei do Marcos, tudo que a gente não quer é ter certeza, né, Marcos? A gente quer ter caminhos. Ótimo, isso mesmo. E uma coisa que eu sempre penso é assim, né? Nós somos uma geração de produtores, né? Venho trabalhando aí no campo da arte há 30 anos e no campo da fotografia há uns né? É bom não dar datas, mas tudo que a gente quer é que o projeto, que os nossos processos tenham continuidade, né? Então já tem uma geração posterior, que é o Flávio, o Marcelo, Lucas, Paloma, né? E os artistas, e aí a Sara, novinha, que vai levar esse legado também. Então, assim, tudo que a gente quer é que tenha continuidade, né? Que quando a gente parar, que tenham outros que levem o trabalho adiante. Então, aqui eu deixo, já que a nossa última conversa, esse agradecimento a todo mundo que se envolveu nesse processo, desde os artistas, os produtores, os proponentes, a divulgação, né? E que a gente possa ter outros momentos e que essa pandemia acabe, né? Que esse momento tão crítico que a gente está vivendo se vá, né? E que a gente possa ter um próximo encontro presencial, que a gente possa se reunir e festejar a fotografia, a arte, os processos e os crescimentos pessoais. Muito obrigada, eu passo para o Marcelo e é isso. Eu quero agradecer. Bom, passo as palavras da Lucia a minha. Agradecer a todo mundo. E realmente, se não é o envolvimento de todo mundo, a coisa não acontece. Então, assim, todos os trabalhos que a gente faz, todos os projetos, realmente é feito a muitas mãos, porque senão ele não acontece. Tá? Então, assim, a gente quer agradecer a todos os artistas que participaram de todos esses projetos com a gente, que nutre com o trabalho de vocês o nosso trabalho. Tá? E nutre de uma forma brilhante. Então, assim, a gente também fica muito feliz quando a gente escuta, como vocês falaram, sobre o NEFA. Realmente, como o Flávio falou, é muito gratificante para a gente. Só dá combustível para a gente continuar cada vez mais, cada vez mais. Tá? Então é isso, agradeço a todos, o Lucas também, parceirão nosso, está aí começando junto com a gente na produção cultural, na lida, a galeria, ele que esteve bem ali à frente, no pé dos caras ali, enchendo o saco, tá errado isso, faz aquilo, tá errado aquilo, troca aquilo. Então é isso daí. Então, muito obrigado a todos. Novamente eu quero dizer que esse trabalho só aconteceu com o apoio da Lei Aldir Blanc, a Fundação Cultural de Balneário Camboriú e a Prefeitura de Balneário Camboriú. Né? Então, como todas as outras conversas eu falei, sigamos em frente, para o alto e avante. Valeu, galera. Muito bom.